Graça e paz, igreja, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Amém. Estão me ouvindo bem? Amém. Glórias a Deus. Quero pregar assim porque hoje eu quero um pouco passear na Bíblia. Você gosta de passear na Bíblia ou só no shopping? Pergunta pro seu irmão aí. Se cada versículo fosse 1 metro, você já andou mais na Bíblia ou vagando aí pela cidade? Não tem um amém não, Alisson? Tem um glória a Deus do Lucas aqui. Amados, quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz, amém? Amém. Quero dizer que eu estou honrado pelo convite do meu pastor. E confesso que eu estou aqui hoje devido à amizade que eu tenho com o meu pastor. Até porque eu estou um pouco intoxicado de pregar só para crentes. Eu quero deixar um pouco essa missão para não os que estão iniciando, mas quem tem um chamado, sabe, para ficar pregando todo dia para crente, aí escuta sermão no YouTube, aí vem aqui trazer, sabe? Eu quero desbravar, e eu creio que o tempo está chegando. Mas, como uma vez que eu fui rejeitar um convite de uma pregação há anos atrás, e eu me dei muito mal, mas eu me dei mal de uma beleza que vocês não têm noção, tanto que eu me dei mal. Eu me dei tão mal que eu fui parar no hospital, de tão mal que Deus, sabe, fez comigo assim. E eu falei, Deus, nunca mais eu rejeito um convite de pregação. Então é por isso que um dia você me vê pregando para 1000 pessoas, outro dia para 20, outro dia para 5, outro dia para 3. Mas minhas maiores pregações são para uma pessoa só. E eu quero honrar os pastores que estão acima de mim, no cargo eclesiástico, nosso superintendente, a sua esposa. Quero honrar toda a comitiva diretiva do Distrito 7. E quero dizer que eu estou honrado, amados. E quero trazer uma reflexão simples. Quero trazer uma mensagem temática hoje. E quero me alegrar com os irmãos. Vocês sabem qual é o tema? Não? Romanos 12. Quero saudar você que está na internet aí vendo essa pregação. Quero mandar um beijo para meus amigos da Austrália. Em breve nós estaremos com esse beijo físico aí. Quero saudar todos os discípulos do Serban que não puderam estar aqui, mas que irão acompanhar essa pregação na internet. Eu vou tirar isso aqui. Amém. Vamos à palavra santa do Senhor? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repita comigo, boa, perfeita e agradável. Agora vamos na ordem, boa, agradável e perfeita. O tradutor deu uma troca aí do grego para o latim, depois para o português, mas a ordem certa é essa. Eu quero que os irmãos abrem Tiago 4,14. Tiago 4,14. Eu quero aproveitar o coração de Deus, que é o púlpito, e eu quero fazer menção ao meu amor pela minha esposa, Soraya. Quero fazer menção ao amor que eu tenho por ela, que hoje nós tivemos um pouco de tempo juntos. E eu pude desfrutar ali por 2 horas do meu amor. E quero te dizer que eu quero viver a vida inteira ao seu lado. Amém. Quero usar o coração do Senhor para isso. Vamos lá? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Vamos ler de novo? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, ou é tua a vida? Por acaso ela não é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece? Pode se assentar dando glórias ao Senhor.
Eu peço para que você ore ao Senhor, para Ele abrir a sua mente, para que você possa compreender. É uma mensagem simples, mas eu creio que irá falar com alguns corações. O tema da mensagem de hoje é os 3 estágios da água. Não vos conformeis com este mundo. E como eu disse, as minhas pregações da Cogic aqui, eu deixei de trazer aquelas pregações difíceis, com conteúdo teológico um pouco mais rebuscado, e deixei para ministrar isso somente aos meus discípulos. E eu falei para Deus, toda vez que eu fosse pregar aqui, eu ia compartilhar apenas do que Ele fala comigo, sabe, umas coisinhas assim, meia loucas. Eu quero compartilhar com vocês. Certa feita eu estava olhando a água, e Deus falou, olha essa água, ela tem quantos estágios? Na verdade já descobriram que a água ela pode ter mais um estágio, mas eu quero falar para vocês dos 3 estágios da água, e vai combater muito, ele vai se implementar muito nesse tema, o qual nos foi dado, a respeito de não vos conformeis com este mundo. E é interessante que eu peguei 3 versículos, o outro eu não li, o outro está em Gênesis 2:7, a qual Deus, quando Ele cria o homem, a palavra diz lá em Berich, que o homem foi criado do pó. Mas eu quero começar falando aqui sobre a conformidade. O que é conformar? Conformar é você dar forma exterior ao que já tem forma. Ou seja, no sentido que Paulo estava falando, era moldar exteriormente ao que não condiz com a verdade interna. Como assim? Eu quero atribuir isso à religião. Eu quero dizer para a igreja, quero dizer para o Brasil e para o mundo que eu odeio a religião. Eu odeio com todas as minhas forças a religião, a qual essa palavra foi criada do latim, que significa religare. A palavra religião, do vernáculo original, ela significa religare. Religare é o quê? A uma entidade, a uma espiritualidade, seja o que for. Mas eu quero dizer que, assim como uma bala, ela precisa de uma cápsula que contém uma pólvora para impulsionar ela, a Primeira Guerra Mundial, precisou da religião para impulsionar a guerra. Ou seja, a religião foi criada para esconder as piores pessoas da terra. A religião, ela mascara a sociedade, por quê? Estupradores, para se esconderem, eles entram na religião. Pessoas de má índole, pessoas soberbas, pessoas mentirosas, pessoas adúlteras, pessoas desviadas nos seus pensamentos, pessoas desequilibradas sexualmente, pessoas rebeldes, pessoas arrogantes, pessoas que querem dinheiro fácil, pessoas fracassadas na vida material, pessoas que não têm uma carreira profissional. Elas entram para dentro da religião, para que a religião, a qual já tem uma receita de um bolo já feita, ela possa se implementar nessa religião, para ela ser mascarada. E essa religião é a causa da guerra no mundo. Quero te dizer que todo ser humano, ele tem uma religião. Até o ateu, o ateísmo para ele é uma religião para ele. Toda pessoa tem uma cosmovisão. Você, mesmo que você não perceba, você tem uma cosmovisão. Às vezes para você não pedir bênção para o seu pai é normal. Mas se você for para o interior, lá onde minha avó nasceu, e chegar lá e não pedir bênção para os mais velhos, você está desrespeitando. Ou seja, a cosmovisão deles lá é que aquele que não pede bênção é desrespeituoso. E eu quero te dizer que essas cosmovisões, elas entraram na religião principalmente depois do século 17. Principalmente depois que eles começaram a ver ali que a filosofia, ela dava um patamar muito grande para solidificar e dar uma base para o pensamento humano, para entrar nas escolas, onde você poderia doutrinar uma criança, um adolescente, ou educá-lo, ou escolarizar essa pessoa com princípios religiosos. E a religião veio trazendo isso, ou seja, eu posso ser a pior pessoa do mundo, mas se eu dizer que eu sou crente, eu sou aceito. E a palavra crente, eu quero te dizer, se você falar que é cristão, você se iguala a mim. Eu não me aceito. Eu ser chamado de cristão e certas pessoas ser chamado de cristão. Isso para mim é uma ofensa. Eu já falei, Deus, como é que a gente vai viver com isso? Porque eu me ofendo muito fácil. Eu quero te dizer que eu me ofendo muito fácil. Eu me ofendo em ver uma pessoa que não segue o mesmo patamar que Cristo chamou para seguir,
ser chamada de cristão também. Ou seja, o nome Cristo virou um rótulo, ele virou um genérico, um remédio genérico, onde simplesmente eu tendo esse rótulo, eu sou um cristão e pronto, e acabou, e a sociedade tem que me aceitar. Não, eu quero viver no adultério, então eu vou para o espiritismo, porque eu vou falar que esse desvio da minha índole, a qual eu não posso ser fiel à minha esposa, é problema do meu karma, que originou das reencarnações passadas, e eu preciso reencarnar para atingir uma áurea maior, para atingir um espírito evoluído, como Jesus Cristo chegou e foi o maior espírito evoluído que existiu. Ou eu nasci numa sociedade pobre, eu vou para o hinduísmo, onde diz que eu nasci numa casta, onde toda a minha geração e minha descendência vai ser pobre a vida inteira, e eu não vou poder ficar rico, e a religião faz isso, a religião cega, a religião escraviza, a religião ela adestra as pessoas, a religião ela cega as pessoas, e é por isso que eu odeio a religião. E eu tirei 3 minutos aqui para fazer meu manifesto, que eu odeio a religião. E Paulo vem dizendo, não vos conformeis, não adianta você dar um parâmetro externo daquilo que não está aí dentro. E eu quero te dizer que o que está aí dentro é o real. O que está aí dentro, ele está usando o teu corpo para dizer que ele está aí dentro. A consciência é uma informação infinita, colocada em um compartimento da sua mente, aonde essa informação infinita é como se fosse um microchip, um microchip colocado dentro da sua mente, que tudo aquilo que é eterno foi colocado dentro desse microchip, para que você, através da sua mente, dos 5 sentidos que você tem, da capacidade de dominação, de aprendizado, da frutificação, da multiplicação, da didática, de você absorver um estudo, você possa absorver as informações exteriores, para que o que é eterno dentro de você, use o teu corpo para se manifestar. Ou seja, você não é o que eu estou vendo, você é o que a tua consciência está te usando para você ser. E a consciência, ela faz isso. Só que o interessante é que Paulo, ele está rebatendo a igreja ali em Roma, porque eles estavam querendo conformar com aquelas coisas que eram do mundo, e eles não estavam vivendo a realidade da consciência deles. É interessante que na Cogic eu vejo muito isso. O que eu estou pregando é para Cogic, não é? Então eu estou pregando para você, você pega a enxada e traz para você. Você não pega a pá e joga para as outras pessoas. Você está aqui porque Deus está ministrando para você. E é interessante que eu posso não viver uma realidade, mas se eu tiver uma carteirinha de pastor, eu vou ser igualado a todos os pastores. Se eu tiver uma carteirinha de missionária, eu vou ser igualado a todas as missionárias. Se eu tiver uma carteirinha de diácono, eu vou ser igualado a todos os diáconos. Agora eu quero fazer uma pergunta para os diáconos. Você aceita a estar no mesmo patamar de Estevão? Se você aceita mesmo a se comparar o jovem que pregou o maior sermão do Novo Testamento após Jesus Cristo? Missionárias, vocês se aceitam comparar com Áquila e Priscila? E eu, pastor, eu me aceito a me comparar com Tito e Timóteo? Eu falei, Deus, se for para o Senhor me chamar um episcopado, eu não quero ser igual a todas as pessoas que eu vi. Eu quero fazer algo diferente, mostrar uma visão diferente, ser alguém diferente. Porque eu já tenho uma forma e o mundo não pode me dar uma forma onde eu já tenho uma forma. Então, Paulo está falando isso, não vos conformeis. Não deixe algo externo trazer uma forma ao que está dentro de você. Eu quero te dizer que o que está dentro de você é eterno. Eclesiastes fala isso, capítulo 3. E é interessante que antes, no versículo 1, Paulo, ele sintetiza Levítico de uma forma onde, que mente brilhante, se um dia eu puder alcançar a mente de Paulo, eu quero alcançar. E é interessante que Paulo fala, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. E é interessante que ele sintetiza o verdadeiro sacrifício que Cristo sempre estava ensinando, desde a lei. E ele sintetiza 1000 anos em um versículo. Isso não é para qualquer cabeça. E o mais forte disso tudo, ele fala assim, não vos conformeis com o mundo. E é interessante que 1 João, capítulo 2, versículo 15, a palavra diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mesmo apóstolo João, no capítulo 1, versículo 10, a palavra diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Não ameis o mundo, porque o que há no mundo, o amor do Pai não está nele. E eu fui pesquisar com o meu amigo, o Espírito Santo, o que quer dizer isso? Como assim o amor não está no mundo? Aí ele falou: filho, amar é se conhecer e se dar por conhecido. Aí, por isso que João fala, o mundo não conheceu, por quê? Porque Cristo veio se mostrando quem ele era. O que estava oculto no Pai, João 1,18. O mistério escondido, Efésios 3, 9 ao 11. Aquele que estava no seio do Pai e não podia se manifestar com o corpo físico. Então ele via como anjo do Senhor, como ele apareceu para Josué. Ele via como uma nuvem, como apareceu no deserto. Ele via como uma rocha que se apareceu para Moisés. Ele via como um caco de telha que apareceu para Jó. Ele vinha como aquele homem de pés de latão reluzente, que no cinto aqui, ó, era de ouro. O olho era como chama de fogo. O cabelo era branco como a neve, como está escrito lá no livro de Daniel. Então ele via se manifestando da maneira que ele queria, da forma que ele queria. Ele se manifestava como aprazia o coração dele. E é interessante que quando ele vem, ele se mostra, ele diz: eu sou Cristo, eu vim de Nazaré. E é interessante que quando ele nasce em Belém, tem pastores no campo, e tem magos saindo do palácio de Herodes. Mas só quem vê Cristo na manjedoura são os pastores que estão na vigília da noite. Os magos não chegam na manjedoura, os magos só chegam em casa. Ou seja, Cristo escolheu as pessoas simples para se revelar a elas. Não, você não pegou não, porque a palavra diz que o anjo, a glória desce sobre os pastores. Mas quando o pastor chega na manjedoura, Jesus Cristo não está glorioso, Jesus Cristo está envolto num pano, que a palavra diz. O céu trocou a glória pelo pano. Não pegou, né? Os pastores estavam usando o pano e o céu deu glória para eles. E Jesus era para ter a glória, mas Jesus estava com o pano. O mundo espiritual trocou o pano pela glória, através da excelência dos pastores, em estar vigiando na madrugada, nas vigílias da noite. E o mundo espiritual, ele adora fazer essa troca. O mundo espiritual, ele adora fazer essa taxa de câmbio com pessoas que são excelentes, porque ele fala: eu vou te dar o que tem aqui, me dá o que tem aí, porque o que tem aí é tão bom porque está na tua mão e é excelente. Eu quero provar dessa excelência, mas é só um pano, toma. É só um pano que vai cobrir o filho que está na manjedoura. E eu te dou a glória, porque glória aqui no céu é o que mais tem. Não, você não entendeu. Glória no céu é o que mais tem. E aqui o pano que tem aqui são os sectos que o Léo leu de Isaías 6, que não é manto não, tá? A tradução correta é secto, porque secto, quando você ganha uma vitória, quando você ganha um reinado, você corta a orla do vestido, sabe, do rei, e fica guardando lá no seu palácio, principalmente do lado do trono, para quando as pessoas chegarem lá falar: rapaz, aquele é o secto do rei da Síria, aquele é o secto de Nabucodonosor, aquele é o secto dos amorreus, aquele é o secto dos midianitas, aquele é o secto daquele império que se levantou, Roma, e não conseguiu prender o meu Cristo na cruz. É por isso que o templo está cheio de secto. O meu Deus coleciona secto. Estou te falando que o meu Deus coleciona secto. E é interessante que ele se mostra quem é, mas o mundo não mostra quem é para Cristo. E é por isso que o amor de Deus não está nele, porque o amor, ele tem que ser recíproco. Você se conhece e se revela. O amor não está baseado nos méritos das qualidades. O amor está baseado na submissão aos defeitos. E Cristo se revela quem é, o mundo não se revela quem é. O mundo é mentiroso. E é interessante que o mundo está dentro da igreja. Isso não podia acontecer. Sabe o que eu acho interessante? Eu quero que vocês vivam 20 anos para vocês verem o que vão acontecer. Eu nunca vou entrar para a política, mas vai chegar um ponto em que os presidentes vão procurar o meu gabinete para ter conselho de quais leis aprovar para dar um jeito no Brasil. Porque a igreja não tem que produzir político, a igreja tem que gerar profeta. A igreja não tem que
se meter lá. São eles que têm que vir para buscar conselho aqui. É aqui que está a palavra de vida eterna. É aqui que tem a ciência. É aqui que tem as leis que nós sabemos que foi Deus que criou e nós obedecemos. É aqui que tem o poder de curar enfermo. É aqui que tem o poder para expulsar demônio. É aqui que tem a metanoia que Cristo proveu para nós alcançarmos a sua mente regenerada. Aí o povo fica saindo e se metendo na política. Eles que tem que vir aqui pedir bênção na mão. Billy Graham, George Bush, meu irmão, ia no gabinete dele para pedir conselho em qual decreto constitucional tinha que assinar. Tem que sentar na nossa mesa. A gente não tem que ir para lá não. Fica se conformando com o mundo. Eu já tenho uma forma. E você não tem a forma não? No mundo não há um amor, porque não há o amor de Deus, porque o mundo não se revela para Deus. E Deus não pode amar uma pessoa que não se revela para Ele. Você não pegou o Pai Nosso? Pai Nosso, o Pai é do Pai, tudo é dele. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso do sábado, dá na sexta, porque no sábado eu não posso pegar. Quem pegou, pegou. Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Ou seja, se eu não perdoo no horizonte, eu não tenho uma ligação no vertical, não tenho nem pai. A falta de perdão me coloca na orfandade e me exclui da herança de filho. Então vamos lá a mensagem. A palavra diz: não vos conformeis com este mundo. Eu falei que eu iria falar sobre os 3 estados da água, mas antes eu tinha que falar a respeito um pouco dessa conformidade. E é interessante que a água, ela tem 3 estados. Quais que são eles? Sólido. Me ajuda aí, prega comigo aí. Amém. Sólido. Amém. Vamos lá? Gênesis 1. Gênesis 1. Versículo de número 9. Aperta o cinto aí, hein? Agora o negócio vai ficar mais pesado, hein? 1:9. E disse Deus. Quem disse? Então não põe a culpa em mim. Ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça. E assim foi. Note que a porção seca só aparece depois que se junta as águas. E chamou Deus a porção seca, ou seja, terra. E o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. É interessante que Deus estabelece a porção física, sólida da terra, para dar forma à porção líquida. A porção líquida, sem a porção seca, ela não tinha forma, era uma porção líquida. Mas Deus estabelece a porção seca para dar forma à porção líquida. E é interessante que Deus chama o planeta de Terra, mas nós sabemos que o planeta Terra, ele tem mais de 73% de água. Mais de 73% de água em sua massa. Mas ele é chamado de terra. Por que ele é chamado de terra? Porque Deus chama aquilo que causa o domínio e não o que causa a submissão. Deus chama de terra, é porque é a terra que está colocando limite para a água. Não é a água que coloca limite para a terra, então eu vou chamar de terra, porque a água se submete à terra. Então o nome desse planeta não vai ser planeta água, vai ser planeta terra, porque a terra coloca domínio nas regiões dos mares. Então eu conheço aquilo que impõe limite e não aquilo que se submete. Eu vi só um glória a Deus do Felipe. Você vai engolir a semente mesmo? É interessante que em 1 Coríntios, Paulo vem dizendo que a igreja era santa, santificados, melhor dizendo. Mas depois, no capítulo 5, ele chama eles de carnais. Por quê?
Porque nós somos carne quando a carne nos domina, e nós somos espírito quando o espírito nos domina. Você não pegou? Quando a terra me domina, eu sou terra. Quando a água me domina, eu sou água. A terra é minha carne, a água é o espírito. Se eu sou carne, a carne me domina, eu sou carne. Se o espírito me domina, eu sou espírito. Eu te pergunto, como é que Deus te chama? Tem mais, hein? 2:7. Fica com a Bíblia aberta. E formou o Senhor Deus o homem do pó. Repita comigo, do pó. Como é que Deus forma o homem do pó e o nosso corpo é 75% de água? Deus, ele forma um homem do pó, mas é a água que compõe o homem. É difícil de entender. 75% da sua composição corporal é água. Porque já estava dando um recado para Adão. Adão, eu vou te criar do pó, mas a maioria da composição corporal que você vai ter é água. É porque lá em Gênesis 1:2, o Espírito dominava as águas. Porque o intuito é para a água dominar e não o corpo dominar. Então eu vou te fazer alma vivente e não corpo vivente, porque eu quero que você liberte o poder da água e não o poder do pó. Porque você foi feito do pó, e do pó você retornará. E eu quero que você liberte o poder que tem nessa água, que é o Espírito. Porque Deus se comunica com a água. Você está entendendo? Deus se comunica com a água. Os meios de comunicação humanos se comunicam com o pó, mas Deus escolheu a água para se comunicar. Foi por isso que ele andou sobre as águas. Ele estava se comunicando com a tempestade que ele acalmou tempos atrás, no capítulo 5 de Marcos. Porque ele falou, acalma, mar. Então na outra vez, ele não precisa mandar acalmar. Ele pisa em cima da água, porque a água já conversa com ele. A água conversa com ele, ele conversa com a água. A água diz, eu não posso te engolir, porque acima que você é pó, quem te domina é a água. Então tudo que tiver água tem que submeter a você. Você não entendeu não a história de Noé? Porque foi feito um dilúvio. O homem estava querendo que o pó dominasse. Aí Deus falou, eu quero que a água domine. Aí o homem, eu quero que o pó domine. Aí Deus, eu quero que a água domine. Aí de 1,5 bilhão de pessoas que tinha na terra, a terra tinha 1156 anos, desde que Adão foi expulso vestido com a pele de carneiro. E Deus só achou um homem, Noé. Porque Noé, a água dominava o pó e não o pó dominava a água. Foi por isso que ele viu coisas que ninguém via. Então quando a água vem, ele sobrevive no meio das águas, porque a água dominava a parte seca dele. E aqueles que a parte seca dominava a água, cadê? Vai dando uns aleluia, ficha, que você entendeu. E o mais interessante de tudo isso é que a habitação humana, ela está na terra. Alguém aqui constrói casa sobre o mar? Ou você constrói aonde? E por que Jesus gostava de pregar no mar? Você não viu que Jesus gostava de pregar no mar? Quando ele sai da tentação, ele vai passear onde? Cafarnaum, cidade marítima. Ele pega um barco e vai pregar no mar. Por que Jesus gostava de pregar no mar? Para mostrar domínio espiritual. É por isso que ele escolheu para você ser enterrado na água. Batismo. Você acha que não vai sair nada daqui, né? A sua mente está dando trevo? Isso para mim é igual chupetinha de neném, ó. Com melzinho na boca ainda. Ele prega em cima do mar, que ele está dominando o mar. Está dizendo, o mundo espiritual é meu. O mundo espiritual é meu, eu que reino nele. É por isso que a tua tradução aí, a tua tradução de João Ferreira de Almeida e a Vulgata, comeu o versículo 18 de Apocalipse 12, onde diz que a besta se colocará no mar, na areia do mar. Não tem na sua Bíblia aí. Pode procurar que não tem. Aqui tiver, dá uma glória a Deus aí para eu te parabenizar. A do Marcos tem, ó, a Bíblia dele é convertida. Engoliram esse ponto aí. Mas olha aqui para mim aqui.
Jesus estava dizendo: eu vou dominar sobre as regiões espirituais. Eu vou dominar sobre onde um homem não pode arrumar uma casa. Porque no mar ninguém planta. No mar só se nada. Oh meu Deus. Abra a mente da igreja. Na terra você planta. No mar você não planta. Na terra você dá continuidade à informação genética que Deus colocou na sua mão. Você planta, a semente morre. Só que no mar não existe semente, você é a própria semente. Você precisa nadar para sobreviver, porque se você não nadar, você morre. E se você morrer no mar, não vai nascer uma flor dentro do mar. Você vai boiar lá, vai aparecer teu corpo morto. É por isso que as pessoas que se aventuram a vir para o reino espiritual, sem semear a própria vida, aparece boiando morta. Se aventura no mar, eu quero te dizer, se tu não sabe nadar, fica no barco. Porque Pedro era pescador, tão ocupado em concorrer com a empresa de Zebulon. Vai saber quem é Zebulon? Pai de André e Tiago. Aí as duas empresas de peixe ficavam se competindo. E ele era tão competitivo com a guerra de quem pescava mais, que era um pescador e não sabia nadar. Aí, quando Jesus manda ele andar em cima das águas, ele afunda e pede socorro. Mas seria melhor ele saber nadar, porque mesmo na falta de fé, ele teria um trabalho para justificar a vida dele. Aí assim é você. Tu não sabe nem ler a Bíblia e quer pregar. E fala mal dos pregadores ainda. Não sabe nem fazer um arroz, quer criticar uma muqueca. Meu irmão, vai fazendo um arrozinho, vai aprendendo como se tempera o arroz em 15 maneiras diferentes, ponto de ebulição, na atmosfera, nível do mar, acima do mar, abaixo do mar. Quando você for excelente plantando arroz, quando você for se aventurar na muqueca, mesmo que você se afogue na muqueca, você tem um arroz para compensar. Tá entendendo? Você está entendendo um pouco aí, tá? Fala para mim, eu tô. Aí o interessante é que Pedro aprende a nadar quando Jesus morre. Jesus fica 30 dias sem aparecer para Pedro depois que é morto. E quando aparece, Pedro está pescando nu, peladão. E quando ele vê Jesus vindo, ele pula no mar. Ele aprendeu a nadar. Sabe por que ele aprendeu a nadar? É porque o escudo dele da religião não estava mais Jesus. Quando você perder esse escudo da religiosidade que toma conta de você, você vai aprender a nadar. Aprove a Deus que saia esse escudo aí da sua frente da religião, para você aprender a nadar. Aí é melhor você se esconder pelado dentro do lago nadando, do que você se afogar na frente do mestre. Porque ele ainda vai te dar uma chicoteada, vai falar: ô homem de pouca fé. Mas quando Pedro estava nu, ele deu comida para Pedro. Ele valorizou Pedro saber nadar. E Deus valoriza o teu esforço, sabe? Não é todo mundo que é inteligente não, irmãos. Tem pessoas que vão ser burro a vida inteira. Salomão era burro. Salomão só alcançou a inteligência porque ele sacrificou 1000. Ele era tão burro que ele não sabia que a arca estava em Jerusalém. Ele foi para Gibeão. Aí o jumento fica lá em Gibeão achando que a arca está lá. E Deus: a arca não está aqui não, meu filho. Você gastou 1000 holocaustos aí para quê? Vai lá para a arca. Só ajoelhar em frente à arca, que a tenda está aberta, eu te dou. Está entendendo? A sabedoria, em Eclesiastes 9, Provérbios 9, ela diz que ela armou uma mesa em cima do monte para comer. Por que você não vai comer com ela? A sabedoria tem fome. Você vai deixar ela comendo sozinha? Tua comida vai esfriar, rapaz. Sobe esse monte, come com a sabedoria. A sabedoria está te procurando. Sabe o que é essa sabedoria? É a de Provérbios 8, 20 ao 32, essa sabedoria é Jesus Cristo. Jesus Cristo fica lá sentado no monte para comer. Ele já fez a comidinha e ele não gosta de comer só. Por que você não sobe para comer com ele?
3 motivos para você não ser um estado sólido de água. Só o Alisson que quer? Primeiro, que o estado sólido da água, ele é como se fosse uma estátua, e paralisia não gera um novo. A paralisia, ela foi submetida a uma variação de temperatura negativa. Ela não gera um novo. O estado sólido da água prega o passado. Não pegou, não? Sabe o que o cubo de gelo fala pra você? Tu me colocou na geladeira há 1 hora atrás. Água congelada, ela sempre fala do passado. Ló, melhor dizendo. Se você for no capítulo 19, versículo 26, a palavra diz que a mulher de Jó virou estátua de sal. Ela não queria o novo, ela queria o velho. Porque Deus disse, não olha para trás. Ela olhou. Quando ela olhou para trás, ela sentiu falta dos filhos que não foram com ela, só foram as filhas. Ela sentiu falta da casa que ela tinha construído. Ela sentiu falta do comércio que era lá em Sodoma, das Campinas. Ela sentiu falta do que era, e Deus falou, eu não quero que você sinta falta, eu quero que você se garanta na fé que eu irei trazer coisas novas. E quando ela olhou para trás, ela se tornou estátua de sal, ou seja, ela se tornou produto do meio da onde ela vivia. Porque Sodoma, caiu saraiva lá, sabe, caiu saraiva. E até hoje, se você for nas Campinas lá de Sodoma, lá na região do Oriente Médio, não nasce vegetação, porque se você colocar sal em excesso numa terra, ela não produz fruto, ou seja, a mulher de Ló se tornou produto da terra onde ela era, ou seja, quando você não aceita o novo de Deus, você se torna produto do teu passado. E Deus não tem compromisso com quem quer viver de fruto do passado. O passado de Deus, ele é tão novo, o passado de Deus é tão atual, que o passado de Deus é amnésia. Mas Deus, a palavra não diz que Ele joga, em Miqueias 7, a palavra não diz lá em Miqueias, que Ele joga os nossos pecados em um refrigerador. Não diz que Ele joga em um cubo de gelo. Não diz que Ele toca fogo. Diz que Ele joga no mar. Então Ele está ensinando alguma coisa do estado dos líquidos. Ele está falando, ó, Danilo, presta atenção aí, tem um segredo na Bíblia que tu precisa aprender. Primeiro ponto, que você não pode ser um estado sólido. O estado sólido não gera o novo. Segundo ponto, o estado sólido gera atrofia. Deixa de exercitar um músculo seu durante 6 meses. O que vai acontecer com ele? Sabe o que é interessante? Em Efésios 6, a palavra diz da armadura de Deus. Não fala da armadura de Deus? A armadura de quem? Se a armadura é de Deus, ele tem que ver algo para emprestar a armadura dele. E quando Deus vê alguém que se move para a guerra, ele empresta a armadura dele. Porque eu nunca vi ninguém vestir a armadura e dormir. Eu nunca vi ninguém vestir a armadura e sentar, porque não dá para sentar. A pessoa que veste a armadura é para ficar em pé e guerrear, ou seja, Deus manda você ir para o campo de batalha. Quando você está chegando lá, Ele te empresta a armadura. Ou seja, existe uma armadura para cada parte do nosso corpo. A cabeça, o capacete da salvação. Você olha de onde está vindo flecha, ou seja, você não pode ficar com sua cabeça parada, porque se ficar parado você vai morrer. A palavra diz que a espada do Espírito, você segura a espada onde? Na mão. Você vai ficar com a espada parada, você vai ficar se movimentando. A palavra diz que tem as sandálias do Evangelho também. E eu nunca vi ninguém calçar a sandália do Evangelho para ficar sentado em casa fofocando sobre a vida do irmão. A sandália do Evangelho é para você andar no sol quente, para pisar em serpente, escorpião. É para você queimar esse pé, rachar o calcanhar, rachar a unha, encravar a unha, ficar com o pé preto, cheio de poeira, mas com a glória que precisa salvar alguém. O que leva para a salvação? Porque ninguém salva ninguém. Ou seja, a paralisia gera atrofia. Deus não vai colocar a couraça da justiça no teu peitoral se você não tem força nesse peito. Ou seja, enquanto o mar está ruim para peixe, fica arrumando as redes.
Quando Deus te mandar para a batalha, fica fazendo flexão, fica fazendo barra, sabe? Fica fazendo paralela, fica fazendo exercício físico. Porque Deus, quando Ele confiar algo em você, Ele vai colocar armadura, e a armadura de Deus é pesada. Pensa numa armadura pesada. É a armadura de Deus. A armadura de Deus é muito pesada. Quero te dizer que ela é tão pesada que já teve camarada que pediu arrego entrando numa caverna porque não queria mais ela. E ele tinha matado 400 profetas no Monte Carmelo. Essa armadura é pesada. E tem mais, meninas. Essa armadura ela veste, viu? Ela não tapa, não. Terceiro ponto, que você não pode ser um estado líquido, sólido. A paralisia gera frieza. Quando Paulo fala para apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, o sacrifício, ele só é sacrifício se ele for colocado dentro do fogo. Mas é interessante que a palavra diz que é sacrifício vivo. Porque antigamente era sacrifício morto, o sacrifício era morto, hoje não, é vivo. Ou seja, cada dia você tem que trazer um sacrifício vivo, mais agradável ao Senhor do que o de ontem. Aí, o tipo do Antigo Testamento de um sacrifício vivo foi Ananias, Misael e Azarias, que você chama por Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram o sacrifício vivo dentro da fornalha. Sacrifício vivo, andando, desamarrado, desatado, com o quarto homem. Eles estavam como sacrifício, mas estavam vivos. Deus não vai te chamar para o sacrifício para te colocar numa gaveta de um refrigerador. Ele quer te queimar. E o mais interessante, Paulo fala que são os nossos corpos. Ele não está falando que é urgência, ele não está falando que é dízimo, ele está falando que é nossos corpos. E o teu corpo, ele é definido por cabeça, tronco e membro. Átrio, santo e santíssimo lugar. Calma aí. Vou chegar lá ainda. Você acha que você pegou? Eu vou chegar lá. Ele é dividido nessas 3 etapas. E Deus escolhe cada etapa para se revelar a você de acordo com o seu nível de intimidade. Se você só é átrio, Ele vai se revelar para você só no átrio. Por isso só tem pessoa que só ora. Porque os membros dela é o átrio, é sacrifício. Porque ela não tem coragem de entrar no santo lugar. Aí você pegar o tronco, que é o santo lugar, vê o que tem no tronco. Tem um coração, tem um pulmão, tem um rim. Aí se você for para o santíssimo lugar, é a mente, é onde sai a ordenança de tudo. Porque se não houvesse o santíssimo, não haveria o átrio. Aí, existem pessoas que querem estar no Santíssimo excluindo o átrio. Se você ficar no Santíssimo excluindo seus membros, você não é tabernáculo. E prosseguindo, eu quero trazer para você 4 motivos para você ser um estado líquido. Primeiro, o líquido transporta e conduz. Eclesiastes 1 diz que o rio, ele vai chegar no mar. Mas eu nunca vi um rio chegando no mar em linha reta desde a nascente. Sabe, o rio, ele sabe conduzir o tempo da vida. O rio é tão rio, o líquido é tão macho de ser líquido, que a pedra, com o peitoral dela lá dizendo, tu não vai em mim, aí o líquido fala, calma rapaz, eu tenho um jeito. Mas você não passa de mim. Calma rapaz, eu não tenho pressa. Aí a pedra diz, você não vem por aqui. Mas no final, quem dita o curso da pedra é o rio. A pedra é tão poderosa que eu nunca vi pedra gritar. Mas quando eu vou numa cachoeira, Deus valoriza tanto o líquido que a voz dele é como de muitas águas. Porque o líquido se movimenta.
o líquido, ele transporta. Sabe? Aqueles 4 homens que levaram aquele camarada para subir à casa de Jesus em Cafarnaum e destelhar a casa de Jesus. E é tão interessante que Jesus, ele era tão despreocupado com as coisas materiais, que os camaradas arrebentaram a casa dele, e ele ainda cura o camarada, e está arrebentando o teu telhado, e você está amaldiçoando, está arrebentando o teu telhado, e você está jogando praga, está arrebentando o teu telhado, e você está dizendo que é Satanás. Rapaz, está arrebentando o teu telhado, é porque não arrumaram o espaço na porta. Não, você não entendeu. Existem pessoas que não encontraram espaço na sua porta, e vão ter que entrar no seu telhado, vão ter que invadir tua privacidade. Aí você vai abençoar elas ou não? Aquela casa ali, irmão, Jesus, por que queria se preocupar com aquela casa se ele já estava indo para outra? Por que queria se preocupar com aquela casa se a viga dela já ia ser arrancada para crucificar ele? E é interessante que antes de arrancar a viga, os camaradas descem por ela. Aqueles 4 homens, eles são como o estado líquido da água, que está lá em Marcos 2, eu falei Marcos 4, mas é Marcos 2. Eles levam, eles transportam, eles não ficam paralisados, eles fazem alguma coisa. Segundo ponto para você ser um estado líquido, Efésios 5:26, a água lava. E é engraçado que eu nunca vi ninguém tomar banho com pedra de gelo. Eu só vi gente tomar banho com água corrente. E é bom, né? Água corrente todo mundo gosta. A palavra de Deus é uma água corrente, ela lava. E Deus quer que você seja uma água que lave e não que leve dengue. Tem água tão ruim, que se tu beber ela, tu adquire malária. De tão ruim que ela é. Aí eu quero ver se você é santo. Sabe o que é santidade? Está aqui a água que desce do rio, do trono de Deus, que sai lá por trás e vem como uma espiral no meio da Nova Jerusalém. E vem passando assim no meio da Nova Jerusalém. E naquele aspiral, quando vem descendo o rio do trono de Deus, tem a árvore da vida, sabe? A árvore da vida que a gente vai comer dela, e as folhas vão, sabe, vão curar a gente, vão libertar. Aquela que dá 12 frutos, um por mês. Aí ela vem descendo, vai pelo Monte Rimon, aí vem descendo pelo Monte Hebron, aí vem descendo, passa em Genezaré, aí vai cair lá no Mar Morto. Mas antes ela passa pelos aquedutos de Ezequias e vai sarando o Mar Morto por de dentro. Sabe, que hoje estão descobrindo os bolaimes do Mar Morto de Ezequiel 47. Essa é a água que vem do trono de Deus. Aí Deus, ele falou para aquela samaritana que ela iria fluir dentro dela rio de água viva. Você sabe o que é fluir de rio de água viva? É Deus pegar da água que tem lá do trono limpa, colocar dentro de você e falar para outra pessoa beber, e a água está no mesmo padrão de qualidade que saiu do trono. Agora tem pessoa aqui que se beber da água do trono, eu não bebo da água dela não. Bebo não. A água vai sair mais suja do que o Tietê. De tão ruim que a pessoa é. E a pessoa mais ruim é a que se finge ser boa. Isso é santidade. Deus quer te usar como uma fonte de transporte da água viva. Sabe, eu fico olhando a produção do suco Del Valle. Eu não vejo o caminhão que carrega a fossa, que limpa a fossa, sendo o mesmo usado para colocar o suco Del Valle. Aonde é colocado o suco Del Valle é esterilizado, é limpinho, serve só para o suco Del Valle. Mas é interessante que o gosto da uva que sai do pé não é o mesmo gosto da uva que vai na tua mesa, porque precisa de conservante. E eu vou te falar, Deus não tem conservante. O terceiro ponto que você tem que ser um estado líquido é que o líquido sacia a sede. Quem aqui já sentiu sede? É ruim sentir sede. Quando você sente sede, o teu corpo já está entrando em processo de desidratação.
E é interessante que Jesus, ele era um estado líquido tão poderoso que ele sacia a sede da samaritana. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Se Deus colocar uma pessoa para beber da tua influência, ela vai sair saciada ou com mais sede? Tem pessoas que, irmãos, tem pessoas que não entram lá em casa. Se entrar eu saio. Quando você está com ela, ela conta tanta coisa ruim, que parece que ela joga um pacote de sal na tua boca assim, que tu fica com tanta sede. Sabe, ela não sacia nada. Pessoas pessimistas. Pessoas que não acreditam, não sacia a fome de um sonho. Sabe? O camarada fala assim, eu vou estudar em Harvard. Aí você... Amém? Eu creio, se for da vontade de Deus você vai, você é capaz. Sabe? As pessoas não sabem saciar a sede dos outros. E Deus está falando, eu quero que você seja um estado líquido. Eu quero que você sacie a sede. E o quarto ponto, por que você tem que ser um estado líquido? Porque o estado líquido é o estado mais próximo de um ponto de ebulição. O estado líquido, ele está assim, ó, um passo para ebulir, mas precisa de algo. 1 Reis. E Deus disse-lhe, sai para fora. Capítulo 19, do 11 ao 12. Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa, o vapor. Não, você não pegou. Deus vem como um fogo para Elias, mas ele não se revela como um fogo. Ele se revela como um vapor, voz mansa. Você já viu quando você está intoxicado no nariz, você precisa de um vapor para limpar ele? É porque se entrar o líquido no teu nariz, vai causar uma coisinha muito ruim aí. Então tem que entrar um vaporzinho aí, você está entendendo? E Deus, Ele não quer você no trono em forma líquida. Ele quer você na terra em forma líquida. Ele quer você em estado gasoso no trono. Quatro pontos para você ser o estado gasoso. Primeiro, o vapor, ele sobe, porque ele aprendeu a missão dele de descer. E é interessante que o vapor, quando ele estava descendo em forma de água, todo mundo viu ele descendo, mas quando ele subiu, ninguém viu ele subir. E hoje é o contrário. A gente quer descer e ninguém vê, e quer subir e todo mundo veja. Deus não está interessado com o teu sucesso. Deus está interessado com a tua subordinação. Aí vem os teólogos dizer que a obediência foi o primeiro pecado. Não foi o primeiro pecado. Foi a insubordinação. Porque eu posso escolher, mas eu posso obedecer. Se eu obedeço, intrinsecamente eu escolho. Agora, se eu escolho, não intrinsecamente eu vou obedecer. Eu posso escolher me casar com a Soraya e não obedecer o mandamento de não agredir ela. Agora, eu posso obedecer, não agredir a Soraya e escolher casar com ela. Eu ouvi um aleluia da minha mãe ali, ela pegou. Segundo ponto, o vapor é o último estágio. Ou seja, é a libação. 2 Timóteo 4, 6 ao 7. Quem quer abrir? O Alisson vai gostar dessa. Ele tá estudando. Vamos ver se ele está estudando. 2 Timóteo 4, 6 ao 7. Porque eu já estou oferecido por libação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a... Peraí.
Aí você achou que eu tirei essa mensagem de algum livro, né? Deixa eu falar que eu tirei essa mensagem do trono de Deus. E ela é tão poderosa que o ponto de ebulição, o estado gasoso, ele é o último estágio da água. Ou seja, a água era líquida e agora ela está se tornando um vapor. Ou seja, Paulo era um estado líquido. Mas no final da vida dele, ele reconheceu que estava sendo tomado por libação. E libação é o estágio de derramar um líquido em oferecimento a um culto. Ou seja, Paulo enxergava que ele era uma água que estava sendo derramada no altar de Deus e estava subindo como libação. No último estágio da vida dele, é por isso que ele encerra: combati o bom combate e guardei a fé. O depósito da fé é o estado líquido. O depósito da fé é o estado líquido. Porque existe dois tipos de sacrifício: a oblação e a libação. A oblação é o corpo do cordeiro, quando você queima o corpo. A libação é o líquido. A oblação é quando queima a carne. A libação é quando queima o sangue. A oblação é quando queima o couro. A libação é quando consome o sangue. Paulo está dizendo que ele estava subindo como libação, não como oblação. Será que você não pegou? Paulo declarou: não vivo mais eu, ou seja, o pó não vive mais. Quem vive é a água. Então não vai ser mais oblação, porque se fosse oblação, a minha carne seria consumida, era oblação, mas eu não tenho mais carne. Eu sou água, eu sou espírito. Se sou do Espírito, vivei no Espírito, Gálatas 5. Então, como eu sou Espírito, o homem espiritual discerne das coisas que são espirituais, 1 Coríntios 15. O homem espiritual discerne as coisas que vêm do alto. Gálatas 4 diz que nós somos os cristãos regenerados, aqueles que irão morar na nova Jerusalém, a que vem de cima. E Paulo está dizendo que ele não é mais uma oblação, ele é uma libação, porque ele se enquadrou no estado líquido da água. O líquido estava comandando o corpo dele. O líquido estava dizendo: Paulo, já já você está indo aí para a fogueira e você vai subir como incenso. Terceiro ponto para você ser um estado gasoso: o vapor não pode ser tocado, apenas sentido. Seria muito fácil, irmão, se as nossas orações subissem em forma de água. Satanás ia beber. Ou ele arrumar um recipiente para guardar. Agora eu quero ver ele barrar incenso. Eu estou te falando que Apocalipse 5, a palavra diz que o incenso são as orações do santo. O incenso é a oração do santo. E o incenso não pode ser tocado. As pessoas podem te tocar, pode tentar contaminar a tua água, você já está vivendo no estado líquido. Mas eu quero ver quando o fogo pegar e você virar um vapor, quem é que vai te segurar? Quem é que vai te segurar? Porque nos santos dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Na frente das tuas asas, aonde tu se manifesta, na sombra dos querubins está a tua glória. E eu não posso ver a tua glória, porque se eu ver a tua glória eu irei morrer. Então é por isso que tem a fumaça. A fumaça esconde a tua glória, para que tu se revele a mim de glória em glória. Mas não uma glória que me mate, uma glória que consuma o meu estado líquido do santo lugar. É por isso que Paulo diz: para que vocês desfrutem da boa, da perfeita e da agradável. Ou seja, da boa, da agradável e da perfeita. Porque a boa está no átrio, a agradável está no santo e a perfeita está no santíssimo. Quero te dizer que meu casamento não é da boa vontade de Deus. Eu não parei na pia de bronze. Eu quero te dizer que o meu trabalho
Ele não é da agradável vontade de Deus, porque ele não parou no santo lugar. Todas as coisas que Deus me deu, eu passo pelo altar de holocausto, passo pelo altar de sacrifício, passo pela pia de bronze, passo pelas 5 colunas ministeriais, passo pelos pães da preposição, passo pelo candeeiro, passo pelo altar de incensário e deposito na arca. O meu casamento está na perfeita, o meu emprego está na perfeita, a minha saúde está na perfeita, o meu ministério está na perfeita, a minha visão está na perfeita, tudo que é meu está na perfeita vontade de Deus. Davi experimentou essa oscilação da boa, da perfeita e da agradável. Mical foi a boa vontade de Deus na vida dele. Foi por isso que ele sofreu tanto. Existem áreas da sua vida que você vai experimentar da boa vontade de Deus, porque você não tem coragem de ir no Santíssimo. Porque no Santíssimo, se você entrar suado, tu morre. Se você entrar com o cheiro da carne, você morre. E Deus está dizendo assim: quem quer experimentar da minha perfeita? Quem quer experimentar da minha perfeita? Então por que você parou no santo? Por que você não veio para o Santíssimo, onde a coisa é mais séria? Sabe, no Santíssimo está a luz inacessível de Deus. No Santíssimo não tem lugar para dormir não. Não tem tapa-olho não. Sabe? No Santíssimo é fumaça 24 horas. O fogo pega no Santíssimo. A fornalha está acesa no Santíssimo. Por que você vê tantas pessoas que vêm no altar e a palavra diz: e o fogo arderá continuamente no altar? Vou fazer uma pergunta. O que faz mais barulho? Eu jogar um cubo de gelo numa frigideira ou eu jogar 1 litro d'água? O gelo vai fazer mais barulho. Pessoa fria e congelada na presença de Deus sempre faz escândalo. Sempre faz escândalo. É por isso que eu não queria pregar aqui hoje. Eu queria deixar a tribuna. Para quem quer mostrar algum serviço. Para as pessoas que não estão aqui sempre, sabe? Porque uma coisa é você mostrar serviço quando ninguém está te vendo. Deixa a tribuna, rapaz. Deixa a tribuna. Eliseu estava na 12ª e foi ele. Não foi o da primeira, foi o da 12ª. Fica longe da tribuna. Quando apagar os holofotes, sobe na tribuna. Acendeu os holofotes, se esconde. Apagou os holofotes, vem para a tribuna. Acendeu os holofotes, foge. Todo mundo quer holofote. Todo mundo quer pregar na convenção. Todo mundo quer louvar. Todo mundo quer. Vamos fazer umas visitinhas ali, né, Rodrigo? Vamos fazer umas visitinhas ali. Que minha mulher já falou assim pra mim: desliga esse lá. Mas como é que eu vou desligar? Toda hora tem um help lá que eu tenho que dar. Toda hora. E não, ovelha minha. E quer vir para essa igreja. E eu já falei: não vem para essa igreja. Vai arrumar confusão comigo. Porque ano que vem vocês não vão me ver mais aqui. Aí as ovelhas vai estar aqui e vai arrumar confusão. Não quero essa confusão não. Eu não peço para ninguém me seguir. Tu segue por causa do pasto que tem atrás de mim. Eu não estou pondo cerca. Fica lá onde está. Você está me ouvindo, né? Fica onde tu está, rapaz. Último ponto que você tem que ter um estado gasoso. O vapor é o último resultado da ação do calor sobre a água. Enquanto você não se humilhar a ponto suficiente para virar um vapor, Deus vai continuar mandando fogo em você. Sabe o que é interessante? Se o Murilo mijar nas calças, tem como ele esconder. Mas se ele soltar uma flatulência, não tem como. Sabe por que Deus não te transformou em estado gasoso? É porque Ele não quer que o mundo saiba quem você é. Porque se você for ser pelo nome dEle, você vai envergonhar o nome dEle. Então Ele precisa não envergonhar o nome dEle, porque Ele não precisa de você. Porque a palavra diz em 2 Coríntios 3 que nós somos o cheiro suave. E Deus não tem perfume estragado. É só perfume do bom. Quero te dizer que nem Louis Vuitton, meu irmão, tem perfume bom, quanto que os crentes de Deus mesmo exalam. O crente de Deus exala um perfume bom. Aí
Ai, tu quer... Eu quero virar um vapor. Vai virar o quê? O vento sopra para onde quer. Se ouvem a tua voz, não sabe de onde ele vem e nem sabe de onde ele vai. Se tu é um vapor, você não tem estado de aterrissagem e nem de decolagem. Você vai para onde o vento te mandar. E eu quero te dizer que o vento é o sopro da boca de Deus. Salmos 39, versículo do 3 ao 4. Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. E a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta o quão sou frágil. Sabe o que você pegou aí? Esquentou-se o meu coração. A palavra de Deus diz lá em Efésios que ela é água. E o salmista diz que ele esconde a palavra de Deus dentro do coração. Eu quero que você abra a sua mente que eu vou soltar uma bomba aqui agora. Deus escolheu a água como sepultura, porque a água é a sepultura do Espírito. E a água é o coração de Deus. Claro que era o coração de Deus. A terra estava dentro da água. E a palavra diz que a terra era um plano de Deus. E Jesus Cristo veio como pó também. A água é o coração de Deus. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí o salmista fala que esquentou o coração. Quando você esquenta a água, acontece o quê? Ela ebule. E o mais interessante de tudo isso é que Deus escolhe a água como ponto final da nossa vida carnal e ponto inicial da nossa vida espiritual. É por isso que quando ele chama o povo do Egito para atravessar, vou falar para vocês, geografia bíblica. Vocês sabia que tinha um caminho para o povo passar andando sem que Deus abrisse a água? Tinha um ponto onde o povo ia caminhar, que a água ia dar no meio da canela, porque a temporada era de baixa. E tinha como eles atravessar. É por isso que os cientistas falam que eles atravessaram andando. Mas a palavra diz que eles atravessaram a pés enxutos. Deus escolheu a parte mais profunda do Mar Vermelho para abrir, porque ele precisava batizar o povo nas águas. O Mar Vermelho não foi milagre não, oh meu Deus. Milagre. O que é abrir um mar para Deus? Milagre. Você sabe o que é milagre? É Deus te salvar, isso é milagre. Aí Deus manda abrir porque ele precisa batizar o povo. Mas é interessante que entra os egípcios sem querer sair do Egito. E o que acontece? Eles morrem dentro do coração de Deus, dentro da sepultura de Deus. Deus prepara uma sepultura onde o povo iria sair regenerado. E o povo saiu ressurreto, porque eles foram batizados nas águas do Mar Vermelho. E o único mar que poderia batizar aquele contingente de pessoa era o Mar Vermelho. Foi por isso que Deus escolheu o Mar Vermelho. Ele tinha que batizar o povo para deixar as coisas velhas dentro do mar. E é interessante que as coisas velhas ficaram. Ficou cavalo, ficou carruagem, ficou o anel do faraó, ficou o cetro do faraó, ficou a coroa, ficou a espada, ficou a lança. A única arma que atravessou o deserto foi o cajado. Aí Deus está dizendo: entra na água e tu ainda quer segurar a espada. Gritou comigo, eu grito também. Irmãos, é tão interessante. Eu estava conversando com meu amigo hoje de madrugada. Estava batendo um papo com ele. Eu falei: Espírito Santo, como é que você não falou para Pedro largar aquela espada da bainha, sendo que ele não pescava mais? E é interessante que Jesus, discipulando Pedro, ele não manda Pedro tirar a espada da bainha. Porque se ele mandasse tirar a espada da bainha,
ele iria prevenir a orelha direita de Malco, que iria ser cortada no Monte Getsemane. Deus não vai mandar você largar as coisas velhas. Você que tem que se predispor a largar essas nojeiras. Pedro que tinha que olhar e falar: rapaz, eu estou vendo lança, estou vendo pau, estou vendo pedra, e meu Jesus não usou nada disso. Pelo poder os demônios se submetem, as suas mãos curam enfermo, o gadareno, a palavra dele liberta, o homem que estava morto pela palavra sai, o homem que estava hipódrico, ele dá uma ordem, o homem é curado, o homem que estava com a mão ressequida, ele toca e é curado. Para que eu vou querer espada? Para que você vai usar 38 se você está andando com Superman? Para finalizar, Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. Fiquei procurando qual foi o jovem mais íntegro da Bíblia. Quem arrisca aí qual foi o jovem mais íntegro da Bíblia? Josué, falou aqui atrás. Arrisca aí, fala algum aí. Estevão. Fala um aí, mas só mais um. O jovem mais íntegro da Bíblia foi Enoque. Porque ele subiu só com 350, irmão. O povo vivia 1000. Ele estava na adolescência. Ele foi tão íntegro que ele estava vivendo uma sociedade congelada. Escolheu ter uma vida sólida. Escolheu ter uma vida líquida. E Deus evaporou ele e tomou ele para si. Aleluia.